Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RuaCast. Eu sou Karena, sou host e idealizadora desse projeto. Hoje a gente está recebendo a arquiteta Nick Mourão. Ela já reúne um portfólio muito vasto, já participou de 3 edições da Casa Cor, conquistou prêmios e se destaca pelo seu olhar único quando a gente fala de textura, quando a gente fala de cor e quando a gente fala de inovação no mercado da arquitetura. Nick, seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje quem vai conduzir a conversa comigo é Bruna e Felipe. Se apresentem. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse episódio. Nick, primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz com essa realização do nosso podcast, né, do RuaCast. A gente está trazendo alguns criativos de algumas áreas diferentes e hoje a gente vai estar falando sobre arquitetura, um pouco de audiovisual, um pouco de criatividade, um pouco de arquitetura. O prazer é meu, né? Estar aqui com vocês, acompanho o trabalho, sou fã. Olha, também. Coisa boa. E um prazer. E a gente poder trocar ideia, né? Perfeito. E eu sou a Bruna, diretora, produtora, criativa, e também estou muito feliz de te receber aqui, muito feliz desse projeto que a Karen idealizou, que é ouvir e ampliar a voz de quem está fazendo muita diferença no mercado. E você é um destaque, né? Não tem nem discussão em relação a isso. Obrigada. Mas é isso, muito obrigada. Eu queria já começar a perguntar, assim, um pouquinho, voltando um pouco no tempo. Eu sei que você tem, como eu falei, né? Você tem esse portfólio muito vasto, muito diverso, tem uma carreira sólida na arquitetura. Mas eu queria voltar um pouco no tempo para te perguntar como que tu chegou nesse lugar que tu tá hoje, a nível de arquitetura, como que foi a tua trajetória, que tu pensou, a arquitetura é o lugar onde eu quero ficar, onde eu quero trabalhar, e o que é que mais te instiga também nesse mercado? Eu tenho um pai que tem a mesma profissão, então desde pequena vem de berço e eu fui vivenciando muito isso, assim, saía do colégio, ia pro escritório, ele ficava trabalhando até tarde, então tive a oportunidade de ter um spoiler ali de como é que seria a minha vida, né? Mas confesso assim que não lembro de ter feito essa escolha de uma forma muito consciente. Eu acho que foi acontecendo e vestibular e vai e tudo. Mas o momento que eu acho que eu me encontrei, né? Você falou aí que eu fiz algumas edições de Casa Cor, mas teve uma que eu acho que eu fui para uma pesquisa de um lugar do rústico, do Nordeste, né? De como isso era bonito, sofisticado e como eu podia fazer disso uma coisa abstrata, que deu uma identidade do meu trabalho dentro da amostra, que deu assim, um destaque do meu ambiente em relação às estéticas dos outros ambientes na amostra, que realmente eu acho que eu brilhei ali, né? E isso trouxe uma confiança, porque eu acho que é muito sobre isso. Você vai experimentando e tem um momento que você ganha uma confiança. Sim. E aí você diz assim, é pra mim, né? Você estava até então tateando e de repente você diz, não, isso aqui realmente eu sou boa fazendo. E a Casa Cor é sempre legal por isso, assim, porque é uma oportunidade de você realmente fazer um projeto que você faz o que quer, digamos assim, entre aspas, né? Você não tem exatamente um cliente, você é o cliente, ou você cria uma persona e você pode brincar e realmente ousar e fazer algo fora do... Eu acho que é passarela, né? É passarela. E eu acho que eu sempre gostei muito de brincar, assim, em Casa Cor. E para mim sempre foi uma super oportunidade, então acho que foi um momento, assim, que eu senti deu aquela pontada, que eu ganhei aquela confiança, sabe? Para além de trabalhos que eu ia fazendo e que os clientes ficavam felizes, satisfeitos. Sim. E que eu ia experimentando criações, mas assim, esse momento de ser livre, fazer uma criação ousada, ir para uma passarela e você ganhar esse feedback, eu acho que dá um sentimento assim de... pertencimento, né? Esses momentos são muito marcantes. E deu certo. E deu muito certo. Falando em textura agora, ferro, madeira, terra renda, eu vejo que isso é uma coisa muito marcante nas assinaturas de teus projetos. E é uma coisa que chama muita atenção de ser muito tátil. E eu queria saber qual foi um momento, uma virada de chave, um projeto que acendeu essa luzinha. Ok, textura e material é um lugar que eu posso inovar e me destacar no mercado. Eu poderia voltar na Casa Cor de novo, né?
Uma primeira casa cor que eu fiz, que foi ali quando eu nasci, né? Assim, como profissional, porque meu pai, que é profissional da área também, estava fazendo um outro ambiente. E aí ele disse, minha filha, pegue um lavabo, que é um ambiente pequeno, né? Você não sabe no que você está se metendo em construir, pensar e executar em 3 meses. E eu peguei um ambiente de 130 metros, fiz um loft. Coisa pouca. Coisa pouca. Mas é muito bacana, assim, é um trabalho que eu me orgulho até hoje. Eu acho que foi muito pura a intenção de fazer e eu era muito livre, sem nenhum tipo de influência, né? De mercado. Então, eu pude ousar completamente e é um ambiente que até hoje, assim, eu me orgulho, as pessoas lembram e eu acho que marcou ali, é meu top 3 até hoje, de trabalhos que eu fiz. E aí, assim, era uma casca industrial e um ambiente que era um escritório de uma fábrica, enfim, que tinha, assim, paredes descascadas, uma laje bruta de concreto, né? E eu tomei partido daquilo e fiz a casa de uma mulher nômade de 50 anos, que era a cinquentinha, né? E era uma mulher, assim... Loft cinquentinha. E era uma mulher madura, mas, assim, ela levava com ela alguns objetos de família, então tinha umas caixas que estavam abertas e esses objetos estavam colocados no ambiente de uma forma como se ela estivesse ali, né? Então, eu lembro que a forma que eu arrumei, que é uma coisa que até hoje é feito, né? Mas naquela época talvez não era tanto esse tipo de produção, mas eu deixei assim... cartas queimadas perto da banheira, um copo com uma taça meio cheia, né? E a playlist tocava Maria Bethânia e coisa assim. Então, as pessoas realmente se arrepiavam e foi muito gostoso experimentar essa estética que eu acho que é meio de ver a imperfeição de uma forma bela, né? Então, assim... Um pouco do cotidiano também, né? Um pouco do cotidiano também. E aí, assim... Nem a casca era perfeita e eu mantive ela como estava. Eu lembro que eu trabalhei com telha nos quartos, né? Telha metálica, como um revestimento. Eu fui experimentando, né? E eu acho que isso traz para um lugar que emociona as pessoas, porque é fora do comum, né? E, assim, desde então, materialidade para mim é algo primordial, assim, para ancorar os trabalhos, né? E definir os materiais que a gente vai usar num projeto, eu acho que é o ponto de partida para isso, porque realmente você tem que sintetizar, né, a ideia e limpar um pouco os excessos e tentar partir da beleza do que já existe no local, se algo, né, possa estar ali com uma textura que já existe, demolida e ver beleza naquilo, e trazer outros materiais para trazer esse sentimento, né? Mas isso é muito bom. Veio que a sua linha de pesquisa ou de linha de raciocínio, no momento em que você vai elaborar um espaço, vem dessa construção de algo que já existe, ou de algo que tá ali, né? Sim. Porque eu acho que, querendo ou não, pro criativo tem uma coisa que calha, às vezes, da gente passa a borracha e... Caixa branca. Entendeu? E não, você chega e entende e conhece, aí de repente isso aqui já faz sentido. Tem uma poética nisso aí, acho massa. E eu acho que talvez, assim, na nossa perspectiva de quem acompanha os teus projetos, acaba entendendo que, para além da estética, da sofisticação e tudo mais, tem essa coisa do afeto, da convivência dentro do espaço. E isso é algo que a gente ama, assim, de ver que realmente é uma arquitetura que tem todos esses elementos, mas que, ao mesmo tempo, ela representa um lar, ela representa o aconchego, tem toda esse misto de sentimentos, digamos assim. Como é que é para ti traduzir esses sentimentos, literalmente, nessas soluções concretas dentro da arquitetura? Eu acho que é isso, assim, tudo é muito intencional. Eu acho que no projeto você pode exatamente intencionalizar isso, né? Se eu faço uma loja que ela é mais fast fashion, eu não posso instigar a permanência da cliente muito tempo, eu tenho que fazer com que ela olhe, que ela gere uma dinâmica ali no ambiente, eu vou fazer um ambiente que talvez tenha mais elementos
eu tenho mais roupa, eu tenho, né? Diferente de uma loja que eu quero posicionar o produto como quase uma joia. Pode ser um sapato, mas eu quero posicionar ele quase como uma joia. Então eu tenho que espaçar, né? O VM faz muito isso. E eu acho que o projeto também, né? A forma que você posiciona o layout, você intenciona desde a planta baixa o que é que você imagina que é o roteiro que a pessoa vai fazer ali de caminhabilidade, né? E a gente estava falando, por exemplo, uma cozinha numa residência, né? Que antigamente era um ambiente completamente isolado. Hoje não se tem mais funcionários o tempo inteiro, né? Um lar que é totalmente dividido. Às vezes você tem um casal que mora só, passa o dia trabalhando e chega em casa, vai fazer uma comida e aquele é um momento de confraternização. De confraternização, né? Não é uma obrigação, não é fazer preparar um alimento, mas é um ritual. Sim. Às vezes é o único momento que você tem, né? Exatamente. Eu lembrei Ou você tá pensando, e aí, assim, isso tem que estar integrado, isso tem que estar junto da casa como um todo. Você tem que ter uma música legal tocando na cozinha. Entendeu? Então, assim... Uma iluminação que também faz parte. Charmosa. Eu lembrei do teu projeto da Casa Co, Estância Piúba, que era justamente esse espaço que era cozinha, mas que, na verdade, ele se ganhava ali, né? E que tinha, vindo ainda da pergunta das texturas, tinha essa pesquisa de várias texturas. Eu lembro até que a gente teve um projeto junto com o Davi da Granos. Sim. E que tinha umas peças da Granos lá e que era meio que a peça-chave do ambiente, né? Sim, foi muito interessante, assim. Na verdade, ali eu recebi um convite da Deca para fazer uma cozinha, né? E aí eu não queria fazer uma cozinha, nem queria fazer um ambiente pequeno, nem fechado. E tinha um espaço lá na casa, da época da Casa Co, que era meio que junto de uma varanda, que era um quintal de serviço. Eu peguei um pedaço, outro pedaço, e virou um ambiente de, acho que 100 metros por aí, 90 metros por aí. E aí eu pensei assim, como é que eu posso fazer algo mais do que só uma cozinha, né? E aí ali o Estância Piúba, ele era um conceito de um espaço de confraternização que tinha a cozinha, uma adega e um ambiente assim como se fosse uma varanda, tipo uma confraria, que você pudesse receber amigos, né? E a ideia foi que pudesse estar numa praia, numa serra, em casas de veraneio, em espaços diversos. E ali foi uma pesquisa que eu entrei muito nessa coisa do regionalismo, do rústico, do bruto, como algo belo e sofisticado, né? E ali eu misturei muito essa coisa do metal super nobre com uma parede bem podre e uma obra de arte na frente, né? E um piso de madeira de demolição. E veio esse balcão de pedra que foi uma ideia bem ousada, bem trabalhosa, mas valeu a pena. Ela não quer fazer o lavabo. Não quer fazer o lavabo. E assim, e foi essa experimentação de uma peça monolítica, bruta, que teve todo um processo para sair da pedreira, chegar numa marmoraria, ser paginada de forma orgânica, aqueles bloquinhos, tronquinhos que não eram tronquinhos, eram peças muito pesadas que a gente teve que parar 8 da noite, um munk e pegar peça por peça e levar peça por peça até o ambiente, né? Mas assim, a ideia era uma ilha que tinha umas bocas de chama de fogão e aquela era a peça principal, assim, era uma instalação. Eu pensei como instalação, uma peça que fosse uma obra de arte, assim. E tu ter escolhido o fogão pra usar, assim, né? Metáforas à parte, mas de ter escolhido o fogão é o momento, é o elemento central. Era o elemento central de uma cozinha. O fogo, ele que reúne, né? Desde que o mundo é mundo. Sim. Tá vendo, amiga? Eu também sou poético, que nem tu foi agora com sushi. Ser ou não ser. Eu tô começando a achar, gente, que se a arquitetura, um dia ela não quiser mais, a Anne podia ser roteirista. Ela porque poderia. olha os universos que tu cria, assim. Sim. Existe uma história, assim, que traz muita autenticidade, assim, pro projeto. A gente tem que dar uma viajada mesmo, né? Senão você faz o lugar comum, mais do mesmo, e aí eu acho que não é interessante, né? Sim. Nem pra gente, nem pros outros, né? Porque a gente se diverte no processo imaginando e o outro é surpreendido por algo fora da caixa, né? Exatamente. Então, une os dois. Eu acho que o tempo todo é provocação, assim. Qualquer profissão que
que você faça, eu penso isso, assim, que você tem que provocar. Às vezes eu digo no escritório, gente, o cliente pediu isso, mas eu não vou fazer exatamente isso que ele está me pedindo. Eu tenho que fazer algo que ele não está me pedindo, mas que eu acho que ele quer, porque eu fiz essa leitura. Então, assim, no fundo, todo mundo quer ser surpreendido. Eu já percebi que tu tem esse olhar bem afiado para ver o que está acontecendo e usar. E eu vejo isso como sustentabilidade, eu não falo nem ambiental, mas sustentabilidade de energia mesmo. Por que eu vou derrubar uma coisa aqui que funciona? Por que esse revestimento, eu vou precisar tirar tudo? E esse olhar afiado, eu te pergunto se ele, por exemplo, numa viagem, eu vi que você já viajou muito, esse olhar existe? Esse cantinho aqui, isso aqui, a relação das pessoas em outras culturas. Como é que fica essa absorção para tu levar isso pro teu trabalho e pra vida? Eu adoro viajar, né? Assim, trabalho para isso. Wellness. O papai até brinca assim, ele, meu Deus, eu preciso viajar porque eu já tô virando planta aqui, né? Porque é um pouco de, assim, são momentos que a gente também se regenera para você criar e colocar para fora, né, referências e coisas novas, enfim. Então, você bebe daquela fonte, né? E eu, quando viajo, assim, eu adoro experimentar novas culturas. Sim. Eu adoro me sentir, assim, do local, né? Like a local. E acho muito bacana sempre fazer o high-low, né? Porque a gente, como profissional, eu quero ficar num bom hotel, eu quero conhecer um restaurante bacana, mas eu também quero ir para uma feirinha de rua, entender o que é o artesanal daquele local. E aí é que tá, às vezes, uma pesquisa diferente que você traz, né? Eu uso muito da fotografia, que é uma coisa que eu adoro. Esse olhar da fotografia para dar um frame, assim, naquele detalhe, nos itens que me interessam, e aquilo passa a ser uma textura, talvez. Com certeza, né? Já fazer pedaços, conexão, assim, né? Então, assim, eu acho que, assim, as viagens são realmente momentos de muita pesquisa, de muita imersão, e que você sai um pouco daquela coisa, né, do dia a dia, do mercado, e vai experimentar. Consegue desligar a cabecinha, às vezes, de não ver a arquitetura nas coisas? Não, impossível. Porque a gente é tipo assim, eu assisti filme, hoje em dia eu fico assim, nossa, deve ter sido difícil de gravar. Como é isso? Esse ângulo. Aí eu olho pra uma coisa, isso daria uma boa foto, isso aqui daria um bom vídeo. A nossa cabeça, né? Não, até filme a gente fica procurando, assim, coisas que possam trazer alguma referência. Eu não quero fazer nada de graça. Você tá sempre estudando, né? Sim. Mas... até o momento livre você tá ali fazendo uma pesquisa. E é legal, assim, isso que a gente tá falando da textura, enfim, da construção do projeto como um todo. Porque tudo isso, no fim das contas, comunica algo, né? Então, tipo, você chega num lugar e você consegue perceber aquele lugar só por essa comunicação não verbal, digamos assim, da textura, da cor, da luz, do cheiro. Enfim, é complexo. Toda cidade tem cor, tem cheiro, tem textura, né? As pessoas daquele local também têm cheiro. Tem uma luz específica. O que é isso? Eu achei que só eu pensasse assim. A gente, falando nisso, assim, na última viagem, a gente foi para a Ásia e voltou por Doha, né? E a gente parou por lá. Gente, assim, como é surreal você estar numa cultura completamente diferente, que você se sente, assim, um ET, porque... as pessoas têm, inclusive, uma forma de se vestir completamente diferente do mundo, né? Gestual diferente também. E você tem vontade de vestir uma capa também, assim, a mesma roupa para ficar despercebida e experimentar aquilo, né? E o cheiro das mulheres era maravilhoso. E, enfim, sabores, né? Sim. Então, assim, isso tudo eu acho que vai entrando pro seu repertório, né? E isso é muito importante, assim. Eu não poderia fazer um projeto bacana de hotelaria se eu não experimentasse bons hotéis e não tivesse esse conhecimento e fizesse essa pesquisa e fosse curiosa, né? Eu não poderia fazer um projeto de restaurante se eu não
experimentasse um pouco da cultura japonesa, não curtisse um pouco esse sabor. Então, a gente tem que ser muito aberto, assim, a novas experiências, né? E muito legal de sair do Ocidente, assim, né? Trazer outras perspectivas de outras culturas. Sim. Faz muita diferença. Eu ando bem apaixonada, assim, pelo lado de lá. Tô querendo passar meu lua de mel no Japão. Olha aí. Aí meu TikTok, meu Instagram, tudo. O algoritmo tá afiadíssimo. Um dia no Japão. Comida, o que comer no Japão? O que fazer no Japão? Mas eu acho que é isso, assim, você tem que ser curioso. Trabalhando com criatividade, né? Sendo criador do que quer que seja, você tem que ser curioso, você tem que ser aberto, você tem que experimentar, você tem que gostar dessa vida de observador. Né? Porque é isso, a vida é isso, eu acho, sabe? Sim. Efetivamente. Né? E assim, não fugindo um pouco do assunto, mas eu lembrei do Michel Alcoforado, né? Que tá super em voga agora, um livro dele chamado Coisa de Rico, né? Que ele compara o rico brasileiro, o rico francês e o rico americano, né? Norte-americano. E aí ele vai colocando, é muito interessante, assim, indico super, porque é um choque de realidade, assim, para você parar para pensar, até para nossa geração mesmo, do que é que a gente considera riqueza, né? Do que é um luxo para nossa geração, né? E ele, de forma bem resumida, assim, ele coloca que no Brasil tudo é coisa. Tudo é coisa, assim. Se o seu filho vai estudar nos Estados Unidos, isso é uma coisa, para você se valer disso como algo que é um feito, um produto, Sim. né? E assim, nós somos também um país de virada de chave muito rápida, né? Então, se faz um milionário de um ano para outro, né? As pessoas que trabalham com algumas coisas específicas, eles conseguem mudar de vida de um ano para outro e joga todo um guarda-roupa fora e se refaz e muda um comportamento e vira outra pessoa. Se sente obrigada a virar outra pessoa para ser incluído numa camada social, né? E aí o americano, ele é muito orgulhoso de quantas pessoas ele lidera. Ele chegou lá, o brasileiro, né? Chegou lá, apesar do país, mas o americano é por conta do meu país, né? E o francês tem essa coisa do savoir-faire, de um tradicionalismo, né? De uma coisa que é uma riqueza cultural que vem dos seus antepassados, né? Então, assim, os ricos você vão ter bibliotecas, enquanto os ricos brasileiros vão ter coisas. Você não vira milionário de um ano para outro. Isso é uma coisa que ou veio do seu avô, ou você vai construir pro seu bisneto, né? Tem um choque, assim, que é muito interessante se você parar para pensar e que influencia na arquitetura, né? Na forma das pessoas viverem, nos luxos, em tudo. E agora a gente vai focar pro lugar mais do audiovisual. Vamos né? falar um pouquinho mais sobre linguagem, estética, que a gente acha que também é um grande forte. Sim, e aí a gente falando sobre essa parte de rede social e aí tipo, falando como as referências, Pinterest, TikTok, é inegável que mudou a forma como a gente consome tudo, né? Isso aí não tem muito para onde a gente correr. Realmente, a gente tem que ir se adaptando a esse movimento. Mas quando a gente chega em alguns segmentos, a gente vê que a gente tem sensações para aqueles segmentos. Por exemplo, dentro da arquitetura, a gente tem sensações de aconchego, de iluminação, de cheiro, de várias coisas que você sente ali ao entrar num ambiente, que quando a gente vê isso numa tela, o que é o mais comum, você ter esse primeiro contato através de uma tela, você não tem exatamente aquele sentimento, mas a gente tem a ferramenta do audiovisual ali para tentar dar uma traduzida o mais fiel possível. E aí uma pergunta assim, se tu se utiliza dessa ferramenta, como que tu se utiliza e como que tu enxerga também essa harmonia entre as duas coisas, entre o que é a arquitetura vista, construída e a arquitetura transmitida ali dentro do audiovisual, digamos assim. Olha, a gente sempre está num processo de tentar representar, impactar o cliente com o audiovisual, a ferramenta que a gente usa, né? De modelagem 3D, de uma apresentação, enfim. Como diz uma cliente, CGI, né? E realmente, assim, isso é algo que uma imagem fala mais que 1000 palavras. Então, eu gosto muito de tentar impactar dessa forma
E a gente sempre busca o melhor resultado possível dessa apresentação, porque ou aquilo impacta o cliente, ele compra aquela ideia, e aí ele vai acreditar na sua ideia, ele vai botar em pé, e você vai passar talvez 1 ano com ele discutindo menos sobre algumas coisas, porque ele absorveu aquilo de uma forma mais impactante, né? Então, às vezes, a gente usa recurso de vídeo, música, né? Monta mood board físico, né? Sim. A gente se utiliza de tudo, né? E eu acho que sim, a gente tenta trabalhar isso de uma forma bem realista, bem... Até a forma de você... Até o render, por exemplo, as cenas que a gente gera, eu procuro tentar ter um olhar muito da fotografia. Massa. Né? E como a gente desenha algumas peças e tudo, a gente vai para um olhar meio do detalhe, da fotografia de detalhe. Então, eu acho que essa formatação é uma formatação que impacta muito, né, a ideia e transmite muito o seu sentimento, e a gente tenta trabalhar isso assim da melhor forma possível, mas é um caminho, né, que as ferramentas vão se atualizando e você vai... E vai se atualizando junto também. E você vai correndo para se atualizar junto também. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando se isso não quebra um pouco a beleza do ao vivo. Do ao vivo. Né? Porque, assim, o cliente ele fica tão enamorado com aquela imagem que ele percebe um detalhe que está diferente. Às vezes você bota um mármore rajado e aquilo é uma pedra natural, você não vai encontrar uma raja exatamente como está na imagem, porque você vai receber uma chapa de pedra, a natureza é imperfeita, né? É bruto. É bruto e, assim, às vezes a raja não é a mesma e o cara quer exatamente aquela raja, né? Então, assim, tem uma coisa da perfeição, de buscar exatamente aquela ideia, aquela luz e tal, que é uma bronca, assim, às vezes, né? Mas eu falo agora mais de um pós, né? Sim. A gente entrega e aí a gente quer fazer uma captação para honrar, né? A pessoa vai viver ali dentro e a gente não vai voltar mais. Tipo, queria fazer um vídeo aí, você morando na sua casa. Sim. E aí eu quero saber, falando agora um pouco na prática, sobre esses canais de comunicação. Hoje em dia, Instagram, site, enfim, a gente tem várias ferramentas. E aí eu queria entender, para ti, a importância de captar uma obra pronta, um projeto pronto, se isso é uma coisa que é um costume que você tem, se é uma coisa importante, e como é que você utiliza os seus canais de comunicação para se comunicar mesmo com possíveis clientes, com a sua comunidade. Queria entender a importância disso para você. Existe uma certa dificuldade de você captar todos os projetos, o resultado final de todos os projetos, porque às vezes a coisa não finaliza 100%, aí fica faltando um detalhe, aí você não quer fazer aquela fotografia por conta daquele detalhe que faltou, né? A gente fica nessa busca da perfeição mesmo. Mas eu acho muito rico mostrar todo o processo, valorizar também e tentar transmitir o quanto isso é lento, o quanto isso exige tempo, o quanto isso exige maturidade, né? O projeto precisa se maturar também para chegar naquele resultado. Então, eu não vou dizer que eu tenho uma facilidade muito grande com o Instagram, mas eu procuro... A gente tem 2 contas, né? Eu tenho a minha pessoal e tenho a do escritório. Eu tento ser muito livre na minha pessoal, e mostrar um pouco das coisas que eu gosto, de detalhes do meu dia a dia, mas sem expor demais. Eu acho que os clientes se conectam muito com a pessoa que está por trás também do escritório. E eu tenho sentido muito isso, assim, que quanto mais eu sou livre para me mostrar de uma forma verdadeira, sem forçação de barra e sem personagem, mais eu atraio os clientes certos para mim. As pessoas que têm a ver com o que eu acho que é bacana, né? Assim, com a minha verdade, né? E isso tem sido um exercício, assim, de tentar me mostrar um pouco mais. Eu confesso que eu não apareço tanto. E cobrar menos uma perfeição e mais uma liberdade, assim, das coisas como elas são. E eu acho que mostrar o processo é muito rico por isso, assim. Mostrar todo o suor que tem por trás. A equipe técnica. Mostrar, assim, processos da coisa acontecendo. Como é para uma pedra chegar ali, entendeu?
existe toda uma indústria por trás, existe uma pedreira, uma extração, o bloco vai para uma indústria, ele é fatiado, vai para marmorarias, recebe um detalhamento técnico. Assim, não é assim, né? Sim. Que eu acho que é uma coisa, assim, que a gente vive esse momento, né? Dessa velocidade, desse volume das coisas acontecendo e das fotos perfeitas e dos projetos incríveis e assim, às vezes é tanto projeto lindo e incrível que nada lhe surpreende, né? E às vezes quando você mostra um processo, quando você fala uma história por trás, eu acho que isso pega assim as pessoas, Com sabe? certeza. Então eu tenho feito esse exercício assim de me libertar um pouco só da captação perfeita e trazer esse audiovisual para o processo, para falar um pouco da nossa linguagem, para tentar conectar o escritório com os clientes que tem a ver com o escritório. E eu costumo dizer assim que eu acho que é importante você perseguir alguns caminhos de forma, assim, ter coragem de ter uma linguagem do seu trabalho, por mais que, como você tem os clientes, né, você permeie por várias... Assim, é sempre uma collab. Então, você permeia por vários caminhos. Mas eu acho que, assim, se eu pudesse deixar um conselho, assim, para quem está começando e quem está, né, nesse caminho, assim, de se encontrar, eu acho que você tem que ir buscando o que é que você acredita e perseguindo algo diferente, a sua verdade, a sua mistura de escolas. E você vai deixar algumas coisas para trás. Alguns clientes vão ficar para trás, né? Alguns trabalhos que você poderia fazer incrivelmente bem, mas que as pessoas não vão achar que você faz porque não é o estilo que elas estão vendo. Você vai deixar para trás, mas você está pegando outras coisas lá na frente que tem tudo a ver com o seu caminho, entendeu? Sim. Não, Então é um exercício assim de coragem, eu acho que de maturidade. A gente só tem coragem de soltar algumas coisas quando a gente vai amadurecendo, né? Sim. E eu acho que o escritório está nesse momento, assim. Sabe? Isso é muito de verdade, massa, de buscar o genuíno mesmo. Assim, não, e eu alma sinto da assim, coisa. já falando um pouco sobre a gente, tentando mesclar, escutando o que tu tá falando e trazendo para nossa realidade como produtor audiovisual, tem um quê parecido com o nosso, que é justamente isso de tentar propor a nossa identidade, entendeu? Primeiro porque realmente é o que a gente conversou previamente, né? Óbvio que se posicionar é você mostrar quem você é ou como quer ser visto ou como gosta de aparecer. Mas efetivamente tem uma coisa de você fazer mais algo que faz sentido para você, né? Porque eu acho que no fundo, assim, se você for parar para pensar, a raiz da nossa profissão como criador é emprestar um olhar, Sim, Isso. é verdade. Perfeito. né? Câmera. Fala na câmera do lado. Então eu acho assim que o meu trabalho, assim, eu me considero uma prestadora de serviço, que eu empresto um olhar que é a minha referência de mundo. Então, assim, eu tenho a minha bagagem, eu tenho as minhas vivências e eu vou emprestar o meu olhar para aquele projeto, com base naqueles elementos, entendeu? Então, assim, seria muito egoísta querer que tudo parecesse igual, né? Mas a forma que você faz, só você faz. A forma com que você mistura, só você mistura. Tem alguma coisa ali que você pega um projeto como o Mizaki, você pega um projeto como o Matina também, né? Sim. Que Meu são Deus, totalmente se a gente for entrar diferentes. nessa seara. Mas assim, eles são totalmente diferentes, mas eu me orgulho e sei que tem a minha cara. Só que são faces diferentes, né? Mas assim, você empresta um olhar. É uma forma de pensar o espaço, é uma forma de usar um material, né? Se aquilo sensorialmente é gostoso, se é interessante, se aquelas paredes têm que ter uma fórmica metalizada porque ela quer um ar de Nova York e tem essa coisa meio fria, né? Assim, meio mid-century. Ou se é uma coisa do japonês, do wabi-sabi, que é imperfeito e que a textura é áspera e que as coisas são meio caraquentas e mais leves, assim. Então, reais, né? então acho que você tem que mergulhar, mas assim, você não pode sair da sua linha. Eu acho que é importante você construir um caminho, assim. Sim. Né? Sim, é o que dá cara, né? No final. A minha equipe me ajuda muito nisso, assim. A Bia, por exemplo, que é arquiteta, que a gente, né, colabora lá no escritório junto, ela às vezes sabe sintetizar
mais do que eu. Anique, você não é minimalista. Quem é a minha guerreira? E aí, assim, quem é a minha guerreira? E aí, assim, é muito legal porque às vezes você se sente pressionado ou forçado a fazer uma coisa que não é a sua cara e tem uma pessoa da sua equipe que consegue ter mais estabilidade, talvez, do que você no seu próprio caminho e dizer assim, não, isso aqui não tem nada a ver com o escritório. Não vamos fazer isso. Entendeu? E aí ele coloca de volta na linha, assim. Então, isso é muito importante, assim, deixar os excessos de lado e seguir também a sua... Perfeito. Né? O seu olhar. Inclusive, quando a gente escolheu as pessoas aqui, eram justamente pessoas que a gente admira, né? Obviamente. Mas sempre me dá essa curiosidade e eu fico mais apaixonada pelo trabalho das pessoas e pelo seu quando a gente conhece o processo criativo e quando a gente entende que tem uma essência por trás. E aí tu estava falando o processo desde o início, da pedreira, que isso é muito massa. Tu já chegou a pensar em algum momento em fazer realmente eu não sei se já fez, inclusive, um documentário, uma websérie ou algum tipo de conteúdo que mostra o teu processo dentro de algum projeto. Do começo ao fim. Porque pelo que eu venho entendendo aqui da nossa conversa, os teus projetos, eles duram 1 ano, talvez, né? É um processo realmente longo, porque é um processo de construção. Já passou pela tua cabeça fazer algum tipo de longa ou de documentário ou de projeto de acompanhamento ali do teu processo para mostrar o resultado final com todos esses Podemos conversar. A gente nunca acha que está no ponto, né? Você sempre acha que está ainda construindo, né? Dependendo da profissão, você fica tão imerso no seu cotidiano que só quando você sai na rua e recebe um elogio é que você diz assim, poxa, estou fazendo um trabalho massa, né? As pessoas reconhecem, sabem quem eu sou, sabem o que eu estou fazendo, sabem que eu fiz projeto tal. Aí você começa a ganhar um corpo, assim. Porque no dia a dia você fica tão apaixonado e tão imerso no seu trabalho e é tão... suado, né? Tão intenso que você não acha que chegaria a isso, a uma websérie, a um documentário, não sei. Mas eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, né? Sim. E é bacana e assim, engrandece o valor do seu processo. Com certeza. Demais. Quando você mostra o que está por trás, que é muito complexo, assim. Trabalhar com arquitetura é complexo. Colocar um projeto em pé é muito complexo. Assim, são muitas camadas, sabe? Quando o cliente passa a entender e ele respeita e ele vê quantas pessoas estão envolvidas e que todo detalhe, o arquiteto é um maestro ali da tomada que você escolhe, às vezes o talher você compra junto, é loucura, assim. Você tem que saber um pouco de tudo mesmo. Você tem que ter um conhecimento de mundo muito vasto, assim, é bem louco. Tem como construir um universo também. É uma profissão, assim, é uma universidade muito que lhe abre para o mundo, assim, eu acho, porque você passa a ser incentivada a ter curiosidade sobre tudo, absolutamente tudo. Estética, mercado, aquilo, né? Gestão, comportamento, tudo, absolutamente tudo. O arquiteto é um pouco psicólogo, ele é um pouco... ele é esteta, ele tem que estar antenado com a moda, mas ele tem que ser empresário, ele tem que dar conta de criar processos, senão as coisas não acontecem. Tem que ser atendimento, né? Sim. É complexo, mas é apaixonante. Assim, se você não ama... Deixe. Eu te escutei falando sobre as peculiaridades, me identifiquei no audiovisual, tem uma frase que a gente usa muito que é tipo assim, nasceu pra dar errado. Tudo isso aqui tá prestes a dar errado. E aí quando você chega no final do set, ou quando você chega na entrega na ilha e tal, você fala, cara, que doideira. Tudo aquilo, 20 e tantas pessoas, 30, às vezes 50 pessoas num set pra um dia... É uma orquestra maluca tipo, um vai pra lá, outro vem pra cá, sem falar, as pessoas se entendem, todos os setores estão ali ao mesmo tempo, é tudo no mesmo lugar. Porque eu acho que quando a gente trabalha, indo agora pro belo, pra estética, as pessoas têm uma visão muito romantizada. E eu acho que às vezes... A gente tem uma visão romantizada quando a gente escolhe, quando é novo, a profissão, entendeu? Depois é que você vai saber a bronca que realidade, Aí, assim, aí você se prova, realmente eu gosto disso. O encanto, ele vai para outros lugares. Mas eu acho que não se pode perder. Eu acho que ele só tem que ser realocado dentro da sua relação. E eu acho que ele aparece. Sabe aquele... Não sei se você tem que curtir, tem que levar a coisa leve, né? Eu não sei se vocês já sentiram, assim, aquele momentinho de felicidade muito rápido que você sente, assim, caramba, felicidade.
E aí vai e passa. Tá todo mundo Aquele poeta muito hoje. rápido, né? Seria nesse momento que um lacaniano cortaria. Acho que estamos por hoje. Eu lembrei agora de uma Eu- cliente que eu apresentei um projeto e é uma amiga querida e assim que eu admiro muito, que é uma referência para mim assim no ramo dela. E eu apresentei esse projeto e ela desligou a câmera. Não fala. Não dá spoiler. Para gravar. Ela desligou a câmera e depois, no final, eu fui entender. Quando ela ligou a câmera de novo, ela, amiga, eu tô emocionada. E assim, ela se emocionou, chorou, enfim, ficou emocionada. Não só porque ela estava talvez realizando, talvez não, ela está realizando um sonho, mas assim, para mim, fazer um projeto para uma pessoa que é criativo e além dela gostar, ela se emocionar, são duas catracas muito distantes. E aí depois ela me mandou uma cartinha com uma flor e tal, e as meninas do escritório, ai que massa, não sei o quê. E eu já, assim, tá vendo, gente? É assim. Um dia a gente apanha no outro, tem outro Flores, que é grato, flores, é assim. Mas você vai ficando meio fria, né? Porque você é ali, você tem que botar a coisa pra acontecer. Mas assim, são esses pequenos momentos, sabe? Eu só complementando, é um exercício que eu faço muito no escritório com as meninas também. Assim, na hora de criar, às vezes eu deixo também elas pensarem sozinhas, digo assim, ai, mas esse cliente não quer isso, não quer isso, não quer isso. Mas não se prende. Se tu achar que deve, põe. Entendeu? Porque eu acho que na hora de fazer o que você é bom, e aí eu lembro do cinquentinha, que eu era livre, que eu não estava tão inserida no mercado e que eu fiz um trabalho fora do comum e arrasei naquele momento, assim. Eu penso assim, eu vou usar e vou fazer e se não der, eu vou mexer na imagem e vou para outra coisa. Mas eu vou tentar, entendeu? Então, eu acho que a gente, como criativa, a gente não pode fazer mais do mesmo. A gente tem que fazer esse exercício da criança, deixar ela aqui, né? O adulto tá aqui resolvendo o problema, mas a criança é a criatividade, a ousadia, é a leveza, né? É o imaginário, é o surreal. Eu acho que tem que estar aqui. É o arengar, é dizer, ele quer isso, mas eu vou dar isso aqui. Vou dar isso aqui. Provocar e responder. Mas a gente quebra a cara, mas faz parte. As tentativas, É o que vai né? dando a nossa Faz possibilidade. parte. Galeria de falhas ou museu de tentativas, né? Exatamente. Mas, e aí eu vou amarrar agora que eu falo que essa pergunta, ela é o motivo do Hackcast existir, que é chamar criativos de áreas diferentes e perguntar como é que você vê a criatividade e a comunicação como ferramenta para transformar negócios e, dando um exemplo agora, no seu mercado. Como é que a criatividade ela é essa ferramenta que transforma? Pesado, né? Pesado. Profunda. É. Criatividade é arte. É mais Neruda. uma forma de ver diferente, né? É você interpretar e ir para um lugar que ninguém pensou. E aí, citando minha amiga, queridíssima, que, assim, sou muito fã, Bianca Cipolla, né? Que faço todos os cursos que ela coloca, porque eu digo que ela é minha Sherazade. E ela é uma pessoa, assim, que tem uma oratória e qualquer assunto que ela falar é interessante pela fala dela. Eu aprendi num curso dela, ela começou um curso dizendo a frase de alguém que a pessoa dizia assim, arte é furo. Então, assim, criatividade é furo também. É você ver o que ninguém viu. É um spoiler, é uma fofoca, é um olhar que ninguém... Né? Assim, é você ver o que ninguém viu. Então, arte é furo, criatividade é furo. Acho que a gente tem que furar, entendeu? E sair, assim, e ousar e chocar. A tua entrevista inteira, na nossa conversa inteira, foi justamente sobre a tua forma de enxergar a arquitetura e sempre ir nesse teu furo. Furo. Gente, infelizmente chegamos ao fim. Nossa conversa. Eu queria muito que vocês colocassem efeitos sonoros que a gente sempre faz isso. Porque realmente foi incrível. Mas Adorei. brincadeiras à parte, assim, é isso, assim, acho que eu falei um pouco ali naquela minha última pergunta, né, sobre o que eu idealizei aqui para esse projeto e o cuidado que a gente teve na escolha das pessoas, dos temas, das categorias. E é massa ver como as coisas realmente são transformadas dentro de cada mercado ali com as suas identidades e as suas essências. E, pô, eu acho que isso é o mais potente, assim, para mim, dentro desse
desse projeto como um todo. E eu queria muito te agradecer por tu ter vindo, por tu ter tirado um tiquinho do teu tempo para conversar com a gente, compartilhar um pouco da trajetória, das brincadeiras, das piadas e dos papos sérios também. Nada é por acaso, né? Quem sabe a gente nasce uma amizade aqui. Não, eu já estou me preparando pro karaokê. Eu quero ir pro karaokê, mas eu vou ser a parte do alívio cômico. Então me chamem. Mas é isso, é perto dos bons que a gente fica melhor, né? E assim, eu acho que é legal a gente conhecer pessoas, né? Amei, assim, acompanho o trabalho de vocês. A Bia sabe, né? Sou fã. E adorei conhecê-los. E espero que a gente se encontre aí na vida outras vezes. Por favor. Iremos. Adorei. Obrigada pelo convite. Obrigado, gente. Muito obrigada. E para quem ficou até aqui, muito obrigado também, né? A Nick é mais uma das nossas convidadas, nossos convidados para esse RuaCast. É a nossa primeira temporada, a gente está muito feliz que todo mundo que a gente chamou e que queria muito que tivesse com a gente veio e topou e tá aqui. Então, assim, segue a gente, segue a Rua Zero, segue a Nick, segue o escritório e a pessoa também, que você vai ver as viagens dela lá e as texturas, onde é que ela descobre. Obrigado, Salva Locadora, nossa grande apoiadora que nos deu microfone, luz, tudo, né? Prestou até a cara. No breu, se não tivesse a hoje tá no escuro. É capaz de até a gente estar lá para alocar, se depender de como é que tá as coisas. E é isso, gente. Brigadão e até o próximo episódio. A Rua Zero é essa produtora criativa e que tem muito potencial aí para produzir mais conteúdos nesse formato. Maravilha. Traz o mimo sobre o crédito. Tchau, gente. Obrigado. Então, até a próxima. Até ano que vem. Ou mês que vem, não sei.